diferente quando a gente se submete à autoridade espiritual. Algo, terceiro lugar, como consequência, hein? Algo especial de Deus vai ser dado a você através dessa autoridade espiritual. Você quer ver uma coisa? Pega aí Deuteronômio 34, versículo 9. Olha só que coisa linda. Deuteronômio, capítulo 34, está para frente, tá certo? Da passagem que nós lemos, o livro de Deuteronômio está à frente. Diz aqui, logo na abertura do versículo 9 de Deuteronômio, capítulo 34. Olha que coisa bonita diz aqui. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Eu vou repetir para você. Quando você se submete à autoridade espiritual, você recebe algo especial de Deus através da autoridade espiritual que você submeteu. Sabe o que Moisés fez? Colocou a mão sobre a cabeça de Josué. Abençoou Josué e diz que ele foi cheio do espírito de sabedoria. Aí eu vou dizer uma coisa para você, e aguenta firme, meu filho. Tem crente que quer oração de todo mundo. Anda quilômetros e quilômetros, vou voltar com a minha tese, para a irmã Doquinha orar por ele. Anda quilômetros e quilômetros para o irmão Joãozinho lá no quinto do beco da última curva, depois que atravessar 5 pontes e andar mais 20 quilômetros na casa daquele irmão, porque aquele irmão é poderoso, aquele irmão é tremendo, é fora de série. Irmão, põe a mão na minha cabeça. Não entende o que é autoridade espiritual? Nunca chegou para o pastor e disse: pastor, me abençoa. Pastor, ora por mim. Pastor, libera uma palavra para a minha vida. Hã? Não aprendeu? Rapaz, se você entender e compreender o que é autoridade espiritual, você quer ser abençoado através daquela vida. Porque aquela vida tem uma autoridade de Deus. Eu podia contar aqui N histórias de pessoas que foram abençoadas. De pessoas que receberam algo de Deus. No caso de Josué, ele recebeu um espírito de sabedoria excelente. Deus tem várias coisas para te dar. Quem sabe quando o teu pastor impor as mãos sobre você, quando ele orar por você, esse problema de família terrível, o Senhor resolve. Quem sabe é uma grande porta de um grande emprego? Não sei. Deus pode fazer isso. Querido, não despreza não, meu filho. Se você entende, se você compreende o que é autoridade espiritual e se submete a ela, você pode ser um fortíssimo candidato a receber algo especial de Deus através da vida daquele que tem autoridade espiritual. Em quarto lugar, sabe o que é que eu aprendo? Quando você se submete a uma autoridade espiritual, sabe o que é que acontece com você? Você é reconhecido. O mesmo capítulo 34 de Deuteronômio, o mesmo capítulo, o mesmo versículo. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos, assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos. Sabe por que o pessoal deu ouvido para Josué? Porque ele se submetia a Moisés. Ele passou a ser reconhecido. Você não conhece na igreja? Está vendo aquele diácono ali? Rapaz, aquele diácono ali tem um cartaz com um pastor tremendo. Aquele camarada ali, aí alguns maléficos, aquilo ali é puxa-saco. É verdade. Tá por fora, aquele diácono ou aquele crente, é puxa-saco de pastor. Olha lá, é puxa-saco de pastor, que é puxa-saco de pastor. Olha lá, você fica lá colado. Não é nada disso. Aquele crente entendeu a importância de uma autoridade espiritual. E daqui a pouco ele acaba sendo reconhecido. Ó, não mexe com aquele crente lá não, para mexer com aquele crente vai mexer com o pastor, hein? O pastor conhece a vida dele, hein? O pastor conhece a família dele, hein?
Pastor sabe quem ele é, tu tá entrando em furada. Você já viu esse negócio? Você já ouviu isso? Ih, rapaz, não toca nesse cara aí não, rapaz. Esse cara aí tá assim com o homem, ó. Não toca nele não, é furada, hein? A pessoa passa a ser reconhecida. Incrível. Em quinto lugar, sabe o que eu aprendo como consequência de uma pessoa que se submete à autoridade espiritual? Escuta essa. É profético também para a sua vida. Você vê quanta coisa, quantas bênçãos vão acontecendo na sua vida quando você se submete a partir da lição da vida de Josué que nós estamos estudando? Sabe o que acontece? Uma pessoa que se submete a uma autoridade espiritual, experiências espirituais profundas ele tem. Experiências espirituais profundas. Quem é que subiu o monte com Moisés? Quem foi? Repete, irmão. Quem foi? Foi Josué que subiu ao monte com Moisés. Agora você quer ver? Vamos voltar para Êxodo 24. Olha só. Ele subiu com Moisés. Ok? Tanto que ele sobe em Êxodo 24, que depois, se você ler o capítulo 32, versículo 17 de Êxodo, ele desce com Moisés. Mas tem uma coisa aqui que eu acho interessante. O pessoal, o povo de Israel, quando Moisés sobe no monte, a glória do Senhor vem sobre o monte. E diz aqui o texto, versículo 17, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Isso é, aqui, sintetizando aqui para ficar fácil, é como que se o monte fosse lá na galeria, o cume do monte, e Israel tivesse aqui no púlpito, aqui era o arraial. Era muito mais distante do que isso, muito mais distante. Mas, para você entender, lá está o cume do monte. Lá em cima está Moisés e quem? Quem? E Josué. Aqui embaixo está o povo no arraial. O pessoal está vendo a glória de Deus. Mas quem estava lá? Quem é que estava lá desfrutando da glória de Deus? Josué, irmão, amado. Quando você aprende e entende a se submeter à autoridade espiritual, você acaba tendo experiências profundas com Deus, porque você passa a participar da bênção daquele que tem autoridade espiritual. Josué estava com Moisés, Deus estava falando com Moisés, Deus estava dando as tábuas das leis a Moisés, mas por causa de Moisés, Josué experimentou a glória de Deus. E é isso que muito crente não entende, meu Deus do céu. Jesus tem misericórdia. Use esse programa para poder, muitos irmãos, abrirem o seu entendimento. Porque muita gente, quando olha para um pastor, ele só vê a figura de um homem como outro homem qualquer. Que no fundo um pastor é um ser humano, que tem limites, que tem defeitos. Ele só consegue ver isso. E ele fica invocado, não sei se é problema psicológico, se é questão de ego. Por que eu vou me submeter? E ainda mais quando o camarada tem alguma coisa, aí e o pastor é um camarada mais simples, aí é que fica besta mesmo. Afinal de contas eu sou doutor. Afinal de contas eu sou flantão, esse pastor é um semi-analfabeto. Esse pastor é um semi-analfa. O que é que vão dizer? Se esse pastor me chamar aqui para me fazer um trabalho, vai pegar mal para mim? Como é que vai ser isso? Aí o camarada olha nesse prisma humano, rapaz, e acaba não tendo experiências magníficas com Deus. Josué era comandante do exército, entendeu que Moisés era autoridade espiritual, se submeteu a ela, e agora ele está participando da manifestação gloriosa de Deus na vida de Moisés. Na linguagem popular, ele está tirando uma casquinha do relacionamento que Moisés tem com Deus, e ele estava deitando e rolando. Deus ama muito esse camarada, deixa eu colar com ele, aleluia, maravilha. Deus gosta dele, revela a ele, manifesta poder, manifesta a glória, eu quero estar colado com ele. Se você entende, respeita, se submete à autoridade espiritual, te prepara, que você vai participar das experiências espirituais
que aquela autoridade tem. Deus vai manifestar a você e você vai participar delas. Em sexto lugar, como consequência que você é submisso a uma autoridade espiritual, em sexto lugar, é profético para a sua vida, você também vai ser autoridade espiritual em certo nível. Eu vou repetir. Se você se submete à autoridade espiritual, você também vai ser autoridade espiritual em certo nível. Existem 3 possibilidades para você. A primeira, pode ser que por você ter se submetido a uma autoridade espiritual, você seja autoridade espiritual um dia igual àquela que você submeteu. Pode acontecer. Uma outra possibilidade. Por você se submeter a uma autoridade espiritual, pode ser que um dia você tenha autoridade espiritual maior do que aquele que você submeteu. E terceira possibilidade, por você ter se submetido a uma autoridade espiritual, você pode ter uma autoridade espiritual menor do que aquele que você submeteu. No caso de Josué, ele teve menor. Porque diz a Bíblia lá em Deuteronômio, lá no capítulo 34 e no versículo 10, que não houve profeta igual a Moisés. Não houve ninguém igual a Moisés. Já deixando bem claro que por mais autoridade espiritual que Josué foi um dia, ele não teve o mesmo nível de autoridade espiritual que teve Moisés. Porque é Deus que dá. Mas essas 3 possibilidades podem acontecer. Pode ser que por você submeter a uma autoridade espiritual, um dia você pode até ter o mesmo nível de autoridade espiritual de quem você submeteu. Pode ser, se Deus assim quiser. Outras vezes não. E permita-me dizer, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes, você não vai ter o mesmo nível durante toda a sua vida de autoridade espiritual de quem você submeteu. Mas você vai estar num nível também de autoridade espiritual, porque Deus vai te colocar. Quem disse que porque você obedece a um pastor e submete a ele, você vai ter que ser pastor um dia? Eu conheço crentes que passaram a vida toda debaixo de uma autoridade espiritual e morreram como membros de igreja. Mas eram pessoas que tinham uma autoridade espiritual. E em um certo nível elas possuíam. Não possuíram nunca igual a daquele pastor que estava sobre ele. Mas possuíram um nível de autoridade espiritual. Em sétimo lugar, como consequência de alguém que se submete à autoridade espiritual, grava o que eu vou te dizer. Quem se submete a uma autoridade espiritual constituída por Deus, não vai ter problema nenhum de se submeter à autoridade espiritual absoluta, que é Deus. Se o indivíduo aprendeu a se submeter a uma autoridade espiritual aqui da terra, essa pessoa não vai ter problema nenhum de se submeter à autoridade espiritual absoluta que é Deus. Sabe por que tem muita gente rebelde diante de Deus? É porque também nunca aprendeu a se submeter a uma autoridade aqui na terra. Ele só está repetindo a sua história e os seus atos. Agora Josué, sabe o que ele diz? Lá no final da sua vida, lá no capítulo 24 do livro de Josué e no versículo 15, olha aí, vocês aí, Israel, vocês querem servir a quem? Vocês estão em dúvida? Vocês podem fazer a escolha que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não tinha problema.